Saudações, pessoal! Novamente estou eu aqui respondendo as perguntas que me foram feitas no decorrer da semana. Mas antes eu tenho que lhes pedir desculpas, porque talvez a publicação deste vídeo saia depois das 20 horas, o horário que eu me comprometi. Por quê? Porque eu estou sem internet e essa gravação eu estou fazendo, inclusive vocês podem ver que as laterais eu deixei escuras, porque eu não tive tempo de fazer o background. Ok? Pois desde a manhã estou sem internet aqui na minha localidade. Mas, no entanto, nada impede que eu faça a gravação. Então, mais do que as minhas justificativas, o próprio vídeo precisa constar lá no canal. Então, deixe-me dar continuidade. Antes de começar, tenho boas novidades. Mais um curso para vocês desenvolverem, ou nós desenvolvermos também todos, as nossas atividades, pois eu recebi ontem a confirmação dos responsáveis pelo curso básico de chakra terapia, para desenvolvermos esse tema entre nós, pelo menos no grupo. Tenha adquirido o curso ou não, vamos discutir sobre esse tema quando e conforme o que todos quiserem. Chakras são excelentes, importantíssimos para nos desenvolvermos, não só pela magia, mas até mesmo para atividades de cura. Lembro que, para quem recorda aquela máxima, corpo são, mente sã, para praticar magia, a operação com teus chakras se faz essencial e sempre é bom desenvolvermos nossos conhecimentos nesses recursos para lidarmos com nossas capacidades antes de superar nossos limites. Principalmente para pessoas que alegam a si mesmas ser isto impossível, quando aprenderem a lidar com os chakras em seu corpo e também quando sentirem alguma indisposição. Aí o uso fácil e contínuo te fará ter habilidade com crescente facilidade, ao que já é simples. O único desafio é cuidar de si cotidianamente, quando antes mesmo de termos nossos corpos adoecidos e dificultando até o ponto de incapacitar na prática da magia, lidamos com nós mesmos a prevenirmos problemas antes de apenas praticarmos a medicina moderna cheia de remédios e poucas curas. Lembre-se, remédio é você dar remédio, enfiar pílulas e mais pílulas para a pessoa e remediar uma situação. Isso não é cura. Cura é quando você resolve definitivamente um problema. A medicina está cada vez mais voltada a remédios do que curas. Mas lembre-se, não importa mais quais complexas são tuas capacidades mediúnicas, mágicas ou paranormais. Quando não sabe lidar com teu corpo, normal para superar teus problemas. Assim, ignorando teu corpo e suas características, sempre lhe faltará algo para se completar e dará espaço para péssimas surpresas. Para praticar a chakra terapia, não precisa ser místico não, pois todos temos os chakras enquanto vivos, para que possamos fazer bom uso deles. Acesse o link aí embaixo para adquirir esse curso ou um dos outros e poder trabalhar com isso para ajudar as pessoas a se especializando-se no tema. Para dar o pontapé inicial, basta se inscrever para se gabaritar pelo menos ajudar as pessoas nas suas terapias. Pois terapia da chakra terapia é nota 10, viu? Então, além desse curso no chakra terapia, já recomendamos assuntos para debates, pelo menos entre participantes do grupo, sobre o livro Viagem Além, com mais de 1000 páginas em PDF do blog Viagem Além, com informações, dicas, técnicas e ensinamentos esotéricos, ocultistas e projeção astral. O link está embaixo também. Tem também o e-book, o Radiônica, a Ciência do Futuro, de Juan Ribault, em que o autor nos leva a reflexões para respostas e muitas dúvidas em relação à vida, matéria e cura. Também, link aí embaixo. E já também temos o curso de iniciação Wicca, para quem gosta e quer se iniciar. Tem o curso aí embaixo também, no link aí, para que você possa obter com os responsáveis. Deixa eu avisar outra coisa. Sobre a plataforma para a qual migraremos todos os vídeos aqui do concorrente YouTube. Como aqui está cada vez pior, impedindo até mesmo a produção de vídeos ao vivo, a renda é decadente e, o melhor, aqui vocês que veem o vídeo e fazem comentários, aqui vocês não ganham nada. Lá sim, lá vocês ganham com isso. Então vocês não merecem, né? Aí embaixo está o link da cos.tv, ok? Mas vamos lá, dessa vez trataremos das perguntas sobre a Glasses. Novamente eu vou honrar a participação do nobre fráter e amigo cabalista, que cumpre com maestria o espaço que os nobres colegas têm timidez em participarem. Perguntas.
A primeira pergunta, o teletransporte ou o transporte do Aglacias também é no sentido de teletransportar, retirar traumas, medos de praticantes e realocá-los para outros lugares? Aí eu vou lhe responder, não, eu não posso afirmar com convicção, mas quando materializar esses traumas, talvez tenha efeito. Uma metodologia mágica para materialização geralmente são os bonecos mágicos que, indo muito além do que muita ficção explora, esses bonecos são ótimos recursos, até mesmo no que deturparam da magia voodoo, no respectivo boneco voodoo. Mas, novamente, resgatando a temporada recente da série Star Trek, poderíamos fazer atividades de etapas, onde inicialmente condensaria numa matéria e depois projetaria esse objeto em combustão extrema, a ponto de desmaterializar por completo o objeto. Goste ou não, o elemento fogo é ótimo para projetar matérias para fora do nosso tempo e espaço mundanos. Transição perfeita, entende? A segunda pergunta é, nesse transporte de traumas e energias negativas, a pessoa pode transferir para outra pessoa essa carga energética, limpando-se assim e simultaneamente destruindo os inimigos da pessoa pela transferência dessa energia? Ainda quanto à pergunta, essa pergunta seria nesse sentido os ofícios de destruição de Aglacias? Bem, na transferência dos traumas e energias negativas para outra pessoa, seria como tiro ao alvo, onde qualquer movimento do objeto animado dificultaria muito a concretização do objetivo, ou seja, você atingiu o alvo. Mas não é impossível, ok? Conforme tem algum trauma com bonecos e bonecas, adquira, por exemplo, afinidade energética que não consegue se desvencilhar e tenha muita necessidade de passar para frente a um corpo humano, poderia começar a frequentar necrotérios até achar um que vai ser cremado em breve. Assim, antes do corpo se tornar pó, como será por via de regra, com a pessoa servindo como uma simbologia da nave matéria da pessoa falecida, que se transmutará em pó, que se esvai com o vento, pode-se concentrar nesse cadáver para levar junto os seus traumas. Porque, afinal, se a pessoa está morta, ela não vai carregar para outras vidas uma coisa que conscientemente não adquiriu. Difícil e não recomendável, mas principalmente porque muitas pessoas vivas têm apego aos corpos dos outros mortos, achando que esses carregam algo, mas como não me cabe o direito de te proibir, recomendo bonecos voodoos, que facilita muito a resolução desse tipo de problema, ok? A terceira pergunta, Aglacias poderia então, no sentido inverso, transportar, no sentido de apropriação, os poderes mediúnicos de outro praticante para a pessoa praticante que está sob seu comando? Sinceramente, não. Aí eu acho que tu tá abusando, sinceramente. Sinto lhe dizer, mas terá de trabalhar para desenvolver teus próprios poderes e talentos na prática da magia. Ninguém consegue do dia para a noite com pilim-pim-pim, fora de uma televisão, fora de um filme, algo no piscar de olhos. As coisas implicam no desenvolvimento pessoal para que obtenha êxito, primeiro nas práticas, para depois adquirir maestria, para ter uma efetividade cada vez maior. Com magia também, cedo ou tarde a propina sai mais caro do que o trabalho. Se por acaso você tiver algum jeito de surrupiar alguma habilidade de outra pessoa, é um roubo. Então, como qualquer roubo, um dia você tem que pagar o preço. Pois não é uma coisa tua. Aliás, dentro desse aspecto, a questão do crime na psique de uma pessoa praticante de magia, fica bem um crime com o seu próprio corpo, que é o uso de drogas. As drogas nunca fizeram bem para ninguém. Então, ao você simular no seu corpo que algumas drogas trazem um efeito de uma projeção de um nível de atividades que te possibilite poder fazer viagens astrais, poder fazer meditação, ou fazer atividades normais que você teria dificuldade em fazer, ou um alcance que você teoricamente não faria na sua sã consciência, que teoricamente possibilitariam uma expansão além. Mas depois tem um preço isso, porque você está
surrupiando ou enganando os teus limites para superá-los, porque você bombou, forçou muito uma coisa que você não tinha capacidade. O que acontece? O corpo em si depois vai cobrar de você uma reposição do que lhe falta. Então, geralmente a tendência é você tentar cobrir esse vácuo que você deixou no seu corpo com mais droga. E aí se torna um vício. Pois as pessoas se enganam falando que não, mas eu estou ok, não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada, está tudo bem, eu tenho minha memória maravilhosa, minha mente está perfeita, meu corpo está são. Só que, de fato mesmo, eles não conseguem ver os danos que causam a si mesmo inevitáveis. Então eu sempre falo para todas as pessoas, evitem, recusem sempre drogas, pois drogas são recursos artificiais de você explorar os seus próprios limites, que depois tem um custo muito caro que você não vai saber lidar com eles, ok? É melhor você não saber lidar com o que você já tem e saber aos poucos o que você pode desenvolver, do que você querer fantasiar algo que você não tem e depois ter que pagar pelo que você não atingiu. Então vamos lá, quarta pergunta. Qual Daimon do Grimário Verum, além do Abaddon, seria o antídoto para Glacis, no sentido de impedir que outro praticante o use contra o mago ou a maga? Aí vamos lá, antídoto. Eu não entendi. Você ou qualquer pessoa praticante foi forçada a pedir uma coisa que não quer e a magia funcionou? Sinistro, pois realmente eu não sei como fez isso. Pois a magia que eu conheço, quando você faz a magia, ela obedece à tua vontade, ou à vontade da pessoa praticante. Então, quanto ao lado de impedir que outros magos furtem teus objetos, a melhor coisa é fechar o bico. Como exemplo, ao invés de mostrar teus dotes e objetos mágicos para todo mundo, ou deixar que as pessoas saibam que você tem, recomendo usar os mesmos constantemente com o bico calado. Ou seja, você tem uma vara mágica especial, guarda isso só para você. Pois é só você que vai usar, correto? Três coisas que eu não recomendo emprestar para ninguém, tá? É o que? Carro, livro. Por quê? Porque eles nunca voltam mesmo. Ah, a terceira coisa, esposa, ok? Nunca volta a mesma. Do mesmo jeito, a esposa, o seu parceiro, o seu cônjuge. Isso para pessoas hetero ou homossexuais, isso é indiferente. Então, do contrário, quando você expõe para as pessoas, existem muitas pessoas que usam um modus operandi criminoso de roubo, que nem são precisos métodos mágicos para furto, mas eles vão fazer o furto na mão mesmo. Então, nesses casos, eu recomendo chamar a polícia. Caso você se refira a ataques mágicos, psicológicos, tentando englobar o termo psicológicos como todas as invasões da privacidade morais à tua pessoa, primeiro e antes de tudo, estabelecendo os limites com as pessoas que amistosamente se relacionam. Isso já te dará direito, quando a pessoa desrespeitar os limites, a falar para a pessoa invasora o famoso stop, pare. In the name of love, before you break my heart. Então, zoei, tá? Então, eu sei. Mas assim, erros e merdas acontecem. Então, os limites são para se precaverem de atritos. Afinal, a liberdade de uma pessoa vai até onde começa a da outra. E saiba também respeitar a liberdade das outras pessoas. Nesse caso, fechando o bico. Em último caso, quando a pessoa quer te sabotar de má fé, manda a pessoa para o caldeirão, quando ela sabe, você já estabeleceu os limites antes, e manda essa pessoa tchau, ok? Claro, quando você estabelece os limites antes, e a outra pessoa, mesmo sabendo que tem esse limite, insiste em te desrespeitar, ok? Fazendo uma boa atividade de escudo, segue o jogo. A quinta pergunta pode ser usado para teletransportar, no sentido de alavancar comércios e contratos, assim, transportando os fregueses para o local? Olha, esse caso tem várias manifestações possíveis e impossíveis. Por quê? Porque depende do prisma que você vai atuar.
Digamos, uma pessoa que opera especificamente com turismo, apenas um exemplo, que precisa, que é objeto das atividades dessa pessoa, trazer pessoas como fator básico para a prestação de serviços ou até oferecer produtos. Então, até dá para o transporte ser fator predominante nas suas atividades, é muito recomendado. Também, por exemplo, em atividades industriais em extinção no Brasil, por essas décadas atrás, nós temos uma regressão tecnológica imensa, onde tudo que resta nesse país é para montagem de tecnologia importada. Nós tínhamos na década de 70 até começo da década de 80 uma iniciativa de muitas atividades industriais iniciando atividades no Brasil para poderem fornecer ao mercado nacional, mas depois dos anos 90 até aqui a decadência nas indústrias nacionais é iminente e crescente. Agora talvez com o Bolsonaro ele mude um pouquinho a política que acabou com qualquer benefício para as indústrias aqui, não só indústrias, mas também a legislação trabalhista, que quando uma pessoa é demitida, dá inúmeros recursos para acabarem com a empresa, como se a empresa que contratou eles, pagou o salário deles, fosse inimiga. Realmente, quem tem empresa pode falar isso, que fica bem difícil na situação que o Brasil está. Mas nesse caso, quem tem indústria ainda de montagem mesmo, que seja, que trabalha com tecnologia importada, fatalmente precisará contar com a ajuda no transporte, mas esse carregamento não é o fator exclusivo para o sucesso de qualquer negócio. Então, digamos que você trabalha com cursos de determinado maquinário, de tecnologia que você precisa importar. Aí você vai precisar, ou você ou uma pessoa que fornece o material, precisa importar peças de alta tecnologia e fica à mercê da situação do transporte. Aí pode ter algum fator, mas não é um fator básico que vai impedir ou facilitar a sua venda, ok? Isso vai ter impacto na redução de custo, concordo, mas não é esse fator que vai dizer preponderantemente se você tem ou não o produto para vender. Se o cliente vai querer ou não comprar o produto de você, ok? Mas assim, como o comércio como num todo funciona com gostos humanos, antes de qualquer contrato de compra, venda e prestação de serviços, o fator transporte é um complemento importante e pode facilitar as coisas, mas nunca será a meta principal a substituir a importância da venda em si. Claro que me refiro a um modelo de mercado com concorrência, fora dos oligopólios e monopólios espalhados pelo Brasil. Aliás, só para contar para vocês, furou o pneu do meu carro, e eu fui no borracheiro. Eu perguntei para ele porque aqui nessa cidade que eu estou, Campos do Jordão, tem muitas bicicletas, muito ciclismo e alguns motociclistas em quantidade crescente. Eu perguntei para ele por que ele não trabalha com isso. Ele falou: olha, motocicleta não dá porque eu trabalho sozinho e não terei tempo para atender sequer mais do que um cliente. Mas bicicletas eu não entrarei porque tem um monopólio aqui nas peças. Ou seja, a ideia do Bolsonaro de abrir um mercado brasileiro vai ter que brigar com muitos monopólios, pois até nas bicicletas termos isso, que não chega a ser uma necessidade básica das pessoas, mas é muito difícil. Então temos que mudar, não só o Bolsonaro sozinho, mas nós temos que trazer novas necessidades de acabar com monopólios em tudo, senão não vai ter emprego para ninguém daqui a pouco. Ninguém. E teremos o custo do Brasil, para nós consumidores, ainda muito alto. Não é só combustível que conta, mas é a nossa participação reclamando também para que os parlamentares criem leis obrigando ou dando margens à concorrência. Só isso que tende a nos dar a possibilidade de podermos optar. Bom, mas vamos lá, sexta pergunta então, sobre a Glasses. O poder de transporte pode ser também no sentido astral ou de consciência, podendo o mago deslocar sua visão para qualquer local? Sim, exatamente. Enquanto focar só no transporte físico de objetos, acredito que demonstrará para obter resultados literalmente concretos. Ou seja, você precisa desenvolver a sua intimidade com essa energia chamada Glasses. A partir daí, quando você já tiver familiaridade, tiver experiência, poderá obter resultados concretos cada vez maiores. Então, sempre é bom exercitar com atividades astrais. Nesse caso, englobo
o tópico do tema que você me perguntou. Quando a visão talvez operar por um espelho mágico com apoio de Aglacis ou de outro daimon para a evidência, será muito mais conveniente e oportuno. Ok? Realmente, aqui no Brasil, vejo poucas pessoas desenvolvendo essas atividades com essa arte maravilhosa que é tão cheia de recursos, que é a divinação por espelhos mágicos. Espelhos mágicos, como eu já mostrei em outros vídeos já, pela leitura da cafeomancia, que é bem próximo do que por exemplo, o Nostradamus fez, e fez as centúrias dele, né? Por meio de uma bacia de água. É a mesma técnica do espelho mágico, uma superfície lisa e reflexiva, para que a pessoa possa, no reflexo, ter um vislumbre do tempo, viajar no tempo, na sua consciência. É claro que temos de superar aquela coisa, aquela simplicidade, aquela ideia que passaram para nós, simplista, de que espelho meu, diga se existe alguém mais bela do que eu, né? Da Cinderela. Acho que é a Cinderela, ou uma bruxa de algum dos contos de fadas, e entramos na magia de fato. Como sabem, qualquer arte é muito difícil de se conseguir maestria logo no início. Portanto, com a persistência, você conseguirá desenvolver suas habilidades com o espelho mágico, inclusive para poder fazer essa viagem no tempo, na sua visão. Então, o pessoal do grupo, aliás, já está aí uma dica para criarem um curso para o Hotmart, de vocês criarem um curso de magia com espelho mágico, ok? Que tal? Mãos à obra? Aliás, para quem não participa do grupo e quer se aprofundar na magia, seja nos orientando ou recebendo orientações, fica o meu convite, porque o grupo não é uma coisa onde eu falo sozinho, todas as pessoas participam da forma como mais se interessarem, ok? Vamos então à sétima pergunta. Assim, poderia ser usado como ferramenta para espionagem industrial de grandes corporações, visualização de reuniões de concorrentes? Olha só, a internet já faz isso há muito tempo. Hackers já conseguem dilacerar a vida de uma pessoa, ou, no caso, pegar dados confidenciais das empresas ao toque de algumas teclas. Nesse caso específico, espionagem industrial, acredito que a magia vai demorar mais do que as teclas. Infelizmente, né? Mas, infelizmente ou felizmente, né? Não sei, porque eu não sei qual que é pior, se seria uma espionagem via hacker ou espionagem via magia. Tanto uma quanto outra são péssimas, mas nesse caso, sobre as visualizações de concorrentes, novamente recomendo espelho mágico com Aglacis ou outro daimon que você sinta mais afinidade. Aliás, com o desenvolvimento do espelho mágico poderá fazer muitas coisas mais, desde que permita a tua consciência a extrapolar os limites do que teus sentidos físicos alcançam. A oitava pergunta é: poderia ser usado como arma mágica em estados para terem acesso a reuniões de governos de outros estados? Olha só, independente de Aglacis, alguns estabelecimentos policiais do mundo todo já se munem de paranormais para auxílios de investigações. Então, neste parâmetro que você aponta, já existem muitos outros mitos também, principalmente do passado, sobre a antiga União Soviética, que usou paranormais para espionagem à distância, que não tenho aqui os dados detalhados para expor, mas isso já foi usado. No caso dos Estados Unidos, em alguns locais, atualmente médiums já são contratados por alguns estabelecimentos de investigação para casos muito misteriosos e com poucos dados e recursos para investigação. Dentro desse vislumbre de ação em locais fora do espaço e tempo que estivermos, não podemos esquecer alguns recursos mais avançados aos praticantes de magia astral, viagem astral também. Mas nesse caso são pessoas que mantêm prática contínua nessas atividades para colherem ótimos resultados. Claro que nesse caso a separação do real e do imaginário precisa sofrer uma baita desconstrução para um filtro dos resultados. Mas ainda assim, o desenvolvimento da arte da viagem astral possibilita vários excelentes resultados, também independente de Aglacis. Mas claro, caso você desenvolva atividades com Aglacis, munindo-se de êxito, manda ver que parece muito interessante. Aí você vai falar, não, mas o Aglacis é mais voltado à parte intelectual ou à parte de transportes?
nesse caso você pode unir útil ao agradável, porque de forma alguma a Glacis é um Daimon estúpido, de forma alguma, muito inteligente. Mas como o vento que... como não deixa nem o cheiro, literalmente. Daí vem a interpretação dele pelos cultos afro-brasileiros como Exu cheiroso, que ele é rápido, que não deixa nem cheiro. Um termo vem bem a calhar, porque a agilidade dele faz com que nós necessitamos de decisões rápidas, inclusive para espionagem, para que daí possamos escolher qualquer fruto com ele. Ok? A nona pergunta então que ele me fez, a Glacis, a última, a Glacis oficia somente no presente ou será capaz de possibilitar o transporte em visualização para eventos do passado também? Então, entramos num paradoxo muito passível de críticas, que é a linha de tempo. Antes da física quântica, a ciência dava ração intelectual, ração, não é razão, é ração mesmo, intelectual, para a galera achar que o limite dos nossos sentidos mundanos seria o máximo que alcançaríamos. E esta lavagem cerebral se mantinha até que, com a hipótese dos multiversos, cada vez mais aceita por vários cientistas, a própria ciência estuda isso. Isso mesmo, para uso desse tráfego pelo tempo e espaço sobre a vontade humana, assim como a ciência começa a tirar dos seus véus limítrofes da nossa realidade e passa a enxergar conceitos de, pelo menos, universos paralelos em voga, podemos usar seus conceitos na magia sem tanto medo de nossas vontades se chocarem com nossa psique. Digo isso pois, por mais simples que espelhos mágicos pareçam, com eles você pode adquirir resultados magníficos com a realidade do passado, presente e futuro, principalmente lidando com as consequências dos mesmos que possam influir em diferentes posições na linha de tempo pessoal. Aliás, a psicologia moderna faz bom uso na atividade das terapias de vidas passadas, para terapeutas que acreditam nessa atividade. Pelo menos esta é uma forma de viajarmos para o passado para gerarmos mudanças no presente, conforme a nossa vontade. Quer dizer, conforme a vontade da pessoa terapeuta, nesse caso. Ok? Mas antes que eu acabar, deixa eu avisar uma coisa. Postarei o vídeo aqui sobre o próximo Daimon até dia 20 de fevereiro, que é quinta-feira, no máximo. Não farei no próximo domingo esse programa, porque eu tenho que terminar urgentemente o curso Magia de Sigilos, pois eu tenho a data limite para pedir o registro da Fundação Miguel Cervantes e Fundação Biblioteca Nacional, pois esses estabelecimentos para registro de obras terminarão as atividades até o último dia de fevereiro deste ano. Do contrário, eu terei que me cadastrar na futura empresa Câmara Brasileira do Livro, que passará a fazer esse registro após 1º de março. Aliás, aí fica a minha dica para outros autores também, para se cadastrarem na Câmara para assim adquirirem seus ISBNs e lançarem suas obras. Confesso que não tenho detalhes para operar com eles, pois acredito serem novos nessas atividades, então fatalmente podem ocorrer problemas que prorrogarão muito os prazos para autenticação e lançamento das obras. Não só as minhas, como a de outros autores, pela possibilidade de ocorrerem erros de adaptação a esse novo serviço que prestam a nós. Sem contar com a burocracia para cadastro, depois adaptação de um sistema para registro, enfim. Tudo que é novo requer uma boa paciência. Como semana passada falei no andamento e as partes dele que faltam para eu terminar, que saibam do andamento das atividades por minha parte. Outra coisa, desculpa. Apesar de eu ser responsável por esse canal, eu não sou o rei da cocada não. Digo isso pois minha intenção é usar esse canal aqui no YouTube, não mais no YouTube, mas agora eu vou começar a fazer uma atividade no YouTube e o outro canal também. Eu esqueci o nome. Esse canal é para auxiliar e estimular também os outros praticantes do grupo a fazerem também outras atividades, também com cunho comercial, que possam nos ensinar o que não sabemos. Simples assim. Então, no grupo nos apoiamos para ideias, sugestões e também críticas, sem ofensas, claro, para que cada integrante possa oferecer um ou vários cursos e também produtos também de qualidade crescente e temas variados, para podermos completar uma sequência de atividades e formarmos um padrão mínimo de conhecimento prático, mais do que blá 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 de 1001 outros autores que fizeram ou deixaram de fazer algo. Ao enfiarmos a mão na jaca da magia,
façamos e vendamos doces delas. Sei que isso parece um caos mesmo, mas lembrando a nossa inovação, nos unimos pelas diferenças a nos completarem, do que fazemos um grupo seleto de semelhantes. Tudo que funciona tem utilidade para todos, desde a operação com chakras, atividades divinatórias, atividades com pranas, yantras, mantras, tantras, sem contar com coisas para quem desconhece, que ou acha que são fúteis, como meditação, com viagens astrais. Mas quando desenvolvemos tais atividades e podemos oferecer um treinamento das mesmas, abrimos vários portais de conhecimento que não imaginávamos antes, ou ignorávamos. Cada pessoa tem a sua velocidade e o seu alcance, pois isso não é uma competição. Então, vamos cada um do seu jeito, ou podemos nos completar, pelo menos no que falta no momento. E assim, isso tende a facilitar muito a todos, e ajudar a todos também, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, possam incentivar mais praticantes de magia a entrarem no grupo. Não uma competição, pelo amor de Deus, não entra para competir com ninguém aqui, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Tá? O que um não sabe, outro vai lá, ajuda a completar. E talvez algumas pessoas que não conhecem de magia e querem aprender, só escutem também no grupo. Faz parte. Cada um do seu jeito, ok? Então é isso. E bom, é isso. O resto eu já falei semana passada que a plataforma nova lá para fazer os vídeos é rentável, que eu vou começar a transferir esses vídeos para lá e que só no YouTube só haverão os comentários. E é isso. Cadê a plataforma? Quas TV, aquele Quas TV, ok? Já estou postando alguns vídeos lá, os iniciais da Magia do Caos, alguns de música também, para que possam ver, já experimentar, após fazendo seus cadastros com esses vídeos. Então entre em contato para podermos oferecer todas as opções, ok? Um abraço e desejamos a todos e todas uma ótima semana. Fui!